Olá, queridos, graça e paz. Bem-vindos à nossa quarta teológica desta semana. Hoje nós estudaremos a lição 8. Trataremos sobre a música no culto, isto é, no culto público. Então confira comigo a lição. Série A Teologia do Culto. Lição 8. A música no culto. Leitura bíblica. Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Versículo-chave, Êxodo 15, 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Introdução. A música é um meio universal de expressão. Em todas as culturas, em todas as épocas, a música sempre esteve presente. Ela foi criada por Deus. Desde o ato criativo, já podemos ver a presença da música. Esse texto em Jó relata quando Deus criava o mundo, as estrelas da alva, ou os anjos cantavam. Então, o louvor, a música, ela vem inclusive antes da criação, ou de grande parte da criação. A música sempre ocupou o papel fundamental no culto de adoração a Deus. Salmos, o livro dos louvores, é o mais extenso da Bíblia. No culto do Antigo Testamento, havia 4.000 músicos e levitas e 288 cantores empregados para louvar a Deus. Além disso, o texto bíblico registra que mais de 100 sacerdotes eram responsáveis pelo serviço com um instrumento. Só essas grandezas já mostram a importância que a Bíblia dá à música no culto a Deus. Quanto mais minimizamos a música, reduzindo-a a período muito breve, quanto mais permitimos que essa parte do culto se torne sem graça e a preparamos de forma desleixada, tanto mais nos distanciamos do padrão bíblico. Por ser um assunto importante, abordar este tema exige cuidado e sensibilidade. A música não pode ser fator de discórdia e sim de união. Portanto, nosso propósito não é discutir o estilo da música que deve ser usada no culto, se o melhor seriam hinos tradicionais, músicas clássicas ou músicas modernas. Argumentos existem de todos os lados e já foram usados noutras épocas. Cremos, no entanto, que existem alguns princípios gerais sobre os quais podemos construir nosso conceito musical para o culto na igreja. Nós falaremos sobre estes princípios. Parte 1. O que é música? Segundo a enciclopédia britânica Barça, música é a arte de coordenar fenômenos acústicos para produzir efeitos estéticos. Precisamos entender que música é simplesmente uma sequência de notas em determinado ritmo e que, em si, é neutra, nem boa, nem má. Parte 2, que é música sacra. Falaremos então sobre a música cristã, sobre a música congregacional, a música usada no culto ou para comunicar a palavra de Deus. É interessante observar que a Bíblia não determina as músicas, os instrumentos e o estilo da música que deve ser usado no culto. O ritmo não é relevante. O que faz com que ela seja sacra são os textos.
a mensagem que veicula, a letra. Mas, se é verdade que não devemos defender um único tipo de ritmo como música espiritual, por outro lado, também é verdade que precisamos parar de afirmar que qualquer música é sacra em si mesma. De fato, existem algumas características importantes que marcam a sua natureza sacra. Os princípios a seguir nos indicam os efeitos que ela deve produzir no culto para que seja considerada sacra ou espiritual. 1. A música deve promover comunhão. Vamos ao texto de 2 Crônicas. 2 Crônicas 5:12. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Remã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar com símbolos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando, em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, voltando aqui, a música deve promover a comunhão. Este texto que nós lemos é um dos mais bonitos sobre o que a música pode produzir em um culto. Ela tem a tarefa de gerar unidade na diversidade dos participantes do culto. Sempre que isso acontece, a presença de Deus é experimentada de forma bem perceptível, como uma nuvem que se põe sobre o povo de Deus. A música congregacional deve ser uma oportunidade de unir as vozes para expressar sentimento, esperança e gratidão de todos a Deus. Existem canções que promovem aí a comunhão, especialmente aquelas canções que usam o pronome nós em vez do eu, do meu, mas quando falamos do nosso, é uma forma aí de expressar comunhão, unidade. Muito embora não devamos nos restringir a essas canções, trocar todos os pronomes por nosso em vez de meu, mas quero ressaltar isso, que quando nós falamos nós, nosso, quando nós pluralizamos um louvor, ele se torna mais congregacional e expressa maior comunhão. A música deve anunciar. Colossenses 3, 16 e 17. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Como fazer com que a palavra de Cristo habite ricamente em nós? Como nos instruir, nos aconselhar mutuamente em toda a sabedoria? Podemos dizer ali que o louvor, a música, a menção dos salmos, os cânticos espirituais com gratidão no coração são instrumentos para isso, para que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Continuando, voltando aqui, a música deve anunciar. Este texto que nós lemos nos dá o princípio que a música precisa servir à palavra e preparar a congregação para ouvi-la. A música é um meio muito eficaz para realçar a proclamação no culto. Versículos bíblicos, confissões de fé e de confiança em Deus, até apelos e convites para decisões, como também afirmações doutrinárias, podem ser transformados em música e, por meio dela, alcançar as profundezas do nosso ser.
A música tem esse papel de comunicar a palavra de Deus, não somente dar louvor diretamente a Deus e falar sobre seus atributos, mas ela também tem essas funções de comunicar, a palavra de Deus, versículos bíblicos, confissões de fé. Nesse aspecto, o músico cristão precisa fazer de tudo para que sua música esteja em sintonia com a palavra de Deus, e mais especificamente com a proclamação do culto no qual vai ministrar o louvor. A ideia aqui é esta: liberte a música da condição de entretenimento e faça que ela se torne uma revelação divina. Se a música sair simplesmente dessa condição de entretenimento nos nossos cultos, ela vai alcançar o propósito de se tornar, de fato, uma revelação divina. Como? Usando músicas, compondo músicas que sejam profundas na palavra de Deus, que comuniquem bem as verdades da palavra de Deus, de modo que as pessoas sejam tocadas, edificadas, sejam de fato ministradas. 3. A música deve motivar. Salmo 31, 24. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Nós vemos aí esse salmo de Davi, que alguns atribuem a Jeremias, mas ali costuma estar no título, no enunciado ali, ao cantor mor. Então, esse era um salmo que era cantado, e olha o final da letra dele. Este é o último versículo deste salmo: sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Então a música, ela serve sim de estímulo, de motivação, e a música congregacional também serve para que as pessoas sejam fortalecidas no Senhor. Voltando, a música deve motivar. Poucas coisas conseguem motivar mais uma pessoa do que a música. Por isso, um sociólogo da atualidade disse: se você quer alcançar os jovens de hoje, não gaste dinheiro com propaganda, escreva uma música. A música não tem apenas a capacidade de tocar os nossos sentimentos, ela também pode nos inflamar e nos colocar em movimento. 4. A música ajuda na cura das pessoas. 1 Samuel 16, 23. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Há tratamentos baseados na música. Na Bíblia, encontramos a musicoterapia, por exemplo, na história de Saul. Por atuar tão profundamente sobre o mais íntimo do nosso ser, a música tem uma função terapêutica. A música sacra não é exceção. Pelo contrário, cada música cantada deveria contribuir para a cura das pessoas. O ministro de música da igreja deveria levar isso em conta ao programar o louvor cantado no culto. Se a música em si ela é terapêutica, nós vemos então que a música cristã muito mais ainda tem poder de cura. Há poder no nome de Jesus. Uma sugestão para você é que selecione músicas para edificação e inspiração e coloque para ouvir sempre que pensamentos e sentimentos negativos tentarem tomar conta de sua mente. Cada pessoa tem preferência por um estilo de música. Uma é edificada com o Messias, de Handel. Outras por belas baladas. Outras gostam de ouvir estilo moderno. Enfim, ouça aquilo que o edifique e o faça sentir-se mais perto de Deus. 5. A música deve servir para a edificação. Efésios 5, 18 a 20. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor.
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como nos encher do Espírito Santo? Parte dessa resposta é falando entre nós, falando uns com os outros, mutuamente, salmos, hinos, cânticos espirituais. E não só falando, né? Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Voltando, a música deve servir para a edificação. A música tem função chave na edificação e formação cristã. Ela é uma ferramenta para consolar, incentivar, libertar. Até pessoas sem o dom musical conseguem sentir a força edificadora do canto congregacional, mesmo que estejam só ouvindo. 6. A música aponta para a glória celestial. Apocalipse 14, 2 e 3. Ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de harpistas, quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esses 144 mil, muitos chegaram à conclusão de que é uma cifra relacionada aí à igreja. Então, é um simbolismo sobre os salvos de todas as gerações, Israel e a igreja. Então, voltando, a música aponta para a glória celestial. A música é provavelmente o único elemento do culto que também existirá no céu. Em nenhum lugar a Bíblia diz que no céu haverá pregação ou profecia, mas música sim. Por isso, na igreja a música é sempre vista como um prelúdio da vida eterna. O louvor vai encher o céu. Não estamos ensinando que a música tem mais valor do que a pregação da palavra. Na verdade, a música cristã aqui na Terra sempre precisa estar intimamente ligada à palavra, e lá no céu não será diferente. Seu conteúdo será repleto de palavras de exaltação ao nosso Deus. Conclusão: aprendemos nesta lição que a Bíblia apresenta diversas passagens que mostram a importância da música na adoração a Deus. Aquele que tem a responsabilidade de escolher a música nos eventos realizados na igreja ou fora dela, mas com o mesmo intuito, deve estar preparado para analisar as letras e verificar a coerência das músicas escolhidas com a mensagem que será pregada, tendo em vista a influência que ela tem sobre todos os que participarão do culto e a quem ele é dirigido, o único Deus, santo e poderoso. Que Deus abençoe vocês grandemente.